Mateus capítulo 23, versículo 13. Olha só o que diz o texto. Várias advertências de Jesus. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens, pois vós não entrais nem deixais entrar os que estão entrando. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque devorais as casas das viúvas e para justificar fazei longas orações, por isso sofreis juízo muito mais severo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque rodeais o mar e a terra para fazer um prosélito, e uma vez feito, tornais os filhos do inferno 2 vezes mais do que vós. Ai de vós, guias cegos, que dizes, quem jura pelo santuário, isso é nada. Mas se alguém jura pelo ouro do santuário, fica obrigado pelo que jurou. Insensatos e cegos, pois qual é maior, o ouro ou o santuário que santifica o ouro? E dizeis, quem jurar pelo altar, isso é nada. Porém jura pela oferta que está sobre o altar, fica obrigado pelo que jurou. Cegos, pois qual é o maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, quem jurar pelo altar, jura por ele tudo que sobre ele está. Quem jurar pelo santuário, jura por ele pelo que nele habita. E quem jura pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que no trono está sentado. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo de hortelã e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia, a fé, e devieis, porém, fazer essas coisas sem omitir aquelas, guias cegos, que quais mosquitos engolis camelo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas este por dentro estão cheios de rapina e intemperança. Fariseus cegos, limpa primeiro o interior do copo, para que também o seu exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque são semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente são cheios de ossos mortos e de toda a imundícia. Assim também, vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e iniquidade. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque edificais os sepulcros dos profetas e adornais túmulos dos justos. E dizei, se tivéssemos vivido nos dias dos nossos pais, não teríamos sido seus cúmplices no sangue dos profetas. Assim contra vós mesmos testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Enchei vós, pois a medida vossos pais, serpentes, raças de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Por isso, eis que vos envio profetas, sábios, escribas, a uns matarás e crucificais, e a outros açoitarás nas vossas sinagogas, e perseguireis na cidade em cidade, para que sobre vós recaia todo o sangue justo derramado sobre a terra, desde o sangue de justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem mataste dentro do santuário e o altar. Em verdade vos digo que todas essas coisas hão de vir sobre a vossa presente geração. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apredejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis unir os teus filhos como galinha, ajunta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não quiseste. Eis que as vossas casas vos ficará deserta. Declaro-vos que, pois, desde agora já não me vereis, até que venhais dizer, bendito, bendito o que vem em nome do Senhor. Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando, quando aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse, não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Então, o que o autor está querendo dizer aqui, senhoras e senhores? Jesus vem montado no jumento, né, com a tropa, com a multidão que vinha atrás dele, com o exército de 144 mil virgens atrás dele, para tomar o templo de Jerusalém e estabelecer o seu reino lá. Certo? Então, ele expulsa todas as pessoas que vendem pombinhos lá para sacrifício de perdão dos pecados de lá, porque o novo reino que ele está estabelecendo lá, ele perdoa os pecados, então não tem necessidade das pessoas seguirem a sua tradição, a sua lei original de matar bicho para perdão dos seus pecados. Os escribas e fariseus que viviam essa lei, essa tradição original, vendo isso, achando isso uma blasfêmia, uma desonra, uma desonestidade total, resolvem fechar a porta do reino dos céus. Fechando a porta do reino dos céus aqui, como Jesus pretendia dominar sobre o templo de Jerusalém, porque dizia que lá era a casa do pai dele, fechar a porta do reino dos céus aqui significa fechar a porta do templo de Jerusalém. Então ninguém mais entra. Então Jesus vai dizer, vocês não entram no reino dos céus e ficam impedindo aqueles que querem entrar, né? E aqueles que já estão entrando. Por quê? Porque os escribas e fariseus, além de fecharem as portas do templo, que Jesus chama de reino dos céus aqui, que ele diz que é a casa do pai dele que ele está dominando agora, né? As pessoas ainda continuam entrando lá, mas os fariseus querem impedir essas pessoas de entrar lá. Certo? Aí ele vai dizer, vocês são hipócritas porque vocês saem de casa em casa, devorando a casa das viúvas, e justifica essa atitude de vocês aí com uma oração. Ou seja, vocês chegam de casa em casa como um banquete lá
máximo que vocês puderem na casa da pessoa e justifica isso que vocês estão fazendo com a oração. O que os discípulos de Jesus não eram diferentes, porque eram hipócritas no mesmo sentido. Por quê? Porque Jesus disse que ele envia os discípulos dele e diz que no final, quando ele for trazer o juízo final dele, o julgamento dele, ele vai jogar e vai mandar apartar, sair de perto dele e jogar no fogo do inferno todos aqueles que não deram comida e bebida e moradia para os discípulos dele, que passavam de casa em casa espalhando o evangelho dele, que era o anúncio da vinda desse reino dos céus dele aqui, que seria ele dominando sobre Jerusalém e regendo as nações com vara de ferro lá, certo? Então ele vai dizer assim, né? Vocês, escribas e fariseus, vocês são hipócritas porque vocês estão criando prosélito, ou seja, vocês estão criando pessoas, vocês estão criando discípulos que são adeptos a novas crenças, portanto a crença de vocês, dizendo que as pessoas, e esses discípulos que vocês estão criando estão sendo 2 vezes mais filhos do inferno do que vocês, ou seja, Jesus está dizendo que os fariseus estão criando, além de fechar o templo, está criando discípulos, né? Fechar o templo de Jerusalém, está criando discípulos que seguem as crenças dele, né? E a crença dele, e por isso eles são 2 vezes mais filhos do inferno do que os próprios escribas e fariseus. Então, como ele vem trazer o inferno para aqueles que são desobedientes à lei dele, então Jesus está dizendo que os seguidores dos escribas e fariseus são 2 vezes mais merecedores do inferno, que ele vai julgar eles para ir para o inferno, do que os próprios escribas e fariseus. Por quê? Porque eles ficam dizendo para os escribas e fariseus o seguinte: quando vocês forem no santuário, vocês jurem pela oferta de vocês, mas não jurem pelo santuário. Vocês jurem pela oferta de vocês, mas não jurem pelo altar, porque a oferta de vocês, a partir de hoje, se torna muito mais importante do que o altar e do que o santuário. Por que ele diz isso, senhoras e senhores? Porque Jesus diz que ali é a casa do Pai dele, certo? E Jesus diz que qualquer um que jura sobre o altar, né, ou jura sobre o altar, está jurando sobre tudo que está sobre o altar. Então, se alguém coloca uma oferta lá e jura sobre a oferta, está jurando sobre Jesus que está habitando ali, certo? Então, está jurando sobre a oferta e sobre o Jesus que está ali, que é a autoridade ali. Então, os fariseus dizem para eles jurarem sobre a oferta, porque o altar, quem está no altar, por exemplo, Jesus que está no altar não é nada, porque eles estão querendo que os fariseus não jurem e não fiquem, né, submissos a Jesus. Então, jurando em nome não jurar em nome do altar e não jurar para não ficar submisso, não dever algo a Jesus, certo? Aí Jesus vai dizer para eles assim: veja bem, olha só, quem jura pelo altar, jura sobre o que está sobre ele, ou seja, está jurando sobre mim também, que estou em cima do altar aqui, já que aqui é o templo de Jerusalém, aqui é a casa do meu pai aqui, certo? Aí ele vai dizer, né? Quem que vocês acham que é melhor, que é o ouro ou o santuário, né? Então, ou seja, vocês acham que é o que é melhor, a oferta ou o altar? Então ele vai dizer que, ou seja, se uma pessoa que entra no templo lá e jura em nome da oferta, né, ela está jurando em nome de Jesus também, porque ele é a autoridade maior ali, certo? Aí ele vai dizer que vocês, escribas e fariseus, até fazem algumas leis certas, porque vocês trazem oferta de hortelã aqui, mas a justiça, os pilares que é a justiça, da nossa lei que é a justiça, a misericórdia e a fé, vocês não têm, ou seja, vocês não têm fé em mim, vocês não acreditam em mim, vocês não têm misericórdia de mim, porque vocês mandam prender eu e os que seguem a mim, certo? E vocês também não têm justiça, porque vocês não seguem a justiça que eu trago para vocês seguirem. Então vocês têm que fazer aquelas coisas sem omitir as outras. Ele vai dizer assim: vocês são cegos porque vocês ficam coando mosquito, né? E ficam engolindo camelo, né? Aí ele vai dizer assim: por que vocês ficam coando mosquito e engolindo camelo? Porque ele está dizendo o seguinte: vocês permitem que as pessoas, por exemplo, divorciem, e Jesus era contra o divórcio, fica permitindo, por exemplo, que as mulheres adúlteras continuem sendo adúlteras, vocês permitem isso, que é um camelo, mas não permite a mim trazer o reino dos céus. Porque para Jesus, né, é mais aceitável ele trazer o reino dos céus dele, mesmo que seja com espada contra aqueles que não aceitam ele, do que uma pessoa cometer um adultério ou querer um divórcio, certo? Então, senhoras e senhores, ele vai dizer para esses escribas e fariseus aqui, que eles deixam passar adultério, porque é exatamente isso que Jesus era contra, né? Porque quando eles levam uma mulher lá
pega de adultério para saber o que Jesus fazia com ela. E Jesus disse que aquele que não tem pecado atiraria a primeira pedra. Então, como ele perdoava pecado, ele estava mandando um dos discípulos dele atirar a primeira pedra naquela mulher. E também mandando, se tivesse algum sacerdote ali que era considerado santo, que não tinha pecado na época, atirasse a primeira pedra, né? Ele não condenou aquela mulher porque os escribas e fariseus não condenaram naquela época, né? Então, veja bem, ele vai dizer, vocês podem parecer limpos por dentro, né, mais justos, mas vocês são sujos por fora, né? Vocês são como um copo sujo por fora, né? Aí ele vai dizer assim, né? Ai de vocês, né, que ficam aí, né, limpando o túmulo dos profetas que morreram, limpando né, enfeitando, etc., o túmulo dos profetas que morreram, dizendo que vocês não, ainda bem que vocês não estão no tempo dos seus pais, porque senão vocês que então vocês não seriam cúmplices, vocês estão então testemunhando que vocês são filhos dos profetas, né? Vocês são filhos daqueles que mataram os profetas, e portanto, porque vocês são filhos daqueles que mataram os profetas, né? Todo o sangue do profeta que morreu desde a época de Caim, né? Vai cair sobre a cabeça de vocês, né? Por quê? Porque Jesus vem trazer a morte para aqueles que são filhos daquelas pessoas de Jerusalém que matavam os profetas, porque Jerusalém não queria ser governada por um profeta, então qualquer profeta que aparecesse lá fazendo esse papel que Jesus fazia, eles matavam, né? Então, veja bem, ele vai dizer assim, né? Vocês são um bando de serpentes, justamente por quê? Porque ele considerava os escribas e fariseus descendentes da serpente, porque ele se considerava descendente da mulher, então ele se considerava inimigo dos fariseus, dos escribas e do pessoal de Jerusalém lá que não aceitasse ele, né? Porque foi isso que Yahvé colocou como condenação, né? Quando Eva desobedeceu ele, né? Ele falou assim, você, serpente, ou seja, escriba e fariseu, a sua descendência vai ter que rastejar o ventre no chão, ou seja, vai ter que se humilhar perante a descendência da mulher, né? Ou seja, que é Jesus. Por isso que Jesus e a sua tropa, os profetas, exigiam que as pessoas se humilhassem diante dele, né? Aquele que ia ser maior no reino dele ia ser aquele que se humilhasse diante dele. Então, ele vai dizer o seguinte, vocês, né? Vocês que aí como Yahvé colocou inimizade entre eles, por isso que ele vinha colocar inimizade entre o filho e a mãe daquele que seguisse ele, né? Então, aquele que seguisse ele teria o seu maior inimigo como membro da sua própria família, né? Então, senhoras e senhores, o texto vai continuar dizendo, né? Então, Jesus vem vingar o sangue dos profetas que morreram desde a época de Caim e Abel, né? E ele vai dizer que o sangue desses profetas vai ser derramado sobre a cabeça dessas pessoas, né? Que são filhos desses profetas, porque Jerusalém nunca quis aceitar nenhum profeta para governar ela e matava todos os profetas, né? Aí por isso que Roma destrói o templo de Jerusalém em 70 depois de Cristo. Por quê? Porque Roma colocava uma autoridade lá judaica, escriba, sacerdote e fariseu para governar lá, né? Aí sempre aparecia um Messias, né? Aparecia um profeta, algum messiânico, né? Alguma coisa nesse sentido, que queria tomar o templo de Jerusalém, dizendo que lá era a casa do pai dele, e estabelecer a sua própria ordem, a sua própria crença lá sobre as pessoas, né? Então, Roma acaba atacando a raiz do problema, destrói o templo, que aí eu quero ver que Messias que vai reinar onde, né? Porque sem lugar para ele reinar, ele não é rei, né? E o trono do rei, do Messias aqui era o templo de Jerusalém. O templo de Jerusalém era o reino dos céus deles, né? Então, é isso, senhoras e senhores. Aí, por isso, Roma destrói o templo de Jerusalém em 70 depois de Cristo, para acabar com essa coisa de profeta querer dominar sobre Jerusalém, certo? O Messias, etc e tal. Entende? Então, senhoras e senhores, ele vai dizer para esse povo, né, que esse povo tem que jurar, que esse povo, se eles forem jurar, né, pela oferta que eles estão dando lá dentro do altar, né, eles estão jurando por Jesus também, por quê? Porque aquele que jura sobre o que está sobre o altar, jura pelo altar. Então Jesus está sobre o altar e a oferta está sobre o altar, então eles estão fazendo um juramento em nome da oferta, fazendo um juramento em nome de Jesus também, já que ele se coloca como a maior autoridade ali, que manda, faz e arrebenta ali, que faz o que quiser ali, certo? Então, por isso ele foi morto por perverter a lei dos judeus, né? Porque queria estar acima da lei do sábado, as pessoas tinham que amar ele mais do que o pai e a mãe, então isso faz com que a pessoa desonre o pai e a mãe, tudo isso, né? Por isso ele foi condenado, né? Por quê? Porque ele veio para causar a confusão, né? Ele veio para causar a divisão e trazer a matança, certo? Então, essa é a hipocrisia de Jesus.